Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, e neste dia especial, nós queremos conversar sobre assuntos muito especiais, muito importantes. Aos sábados, conversamos sobre fé e ciência. É tão importante saber que a fé e a ciência, ou a Bíblia e a verdadeira ciência, caminham juntas, lado a lado. Até hoje, nada que a ciência descobriu se contrapôs à palavra de Deus. É isso mesmo. E no programa de hoje, teremos a alegria de ter alguém muito especial, Dr. Marcos Eberlin, químico, autor de livros, alguém muito especial, vai nos falar sobre este tema, chimpanzé humano? Será que o chimpanzé é nosso primo? Será que nós descendemos mesmo de um ancestral comum ao chimpanzé, ao gorila? É o que nós vamos ver hoje. Então, deixe o seu coração aberto para compreender as verdades bíblicas, para compreender e entender um pouquinho da verdadeira ciência sobre a nossa origem. Não saia daí. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que algo que todos nós precisamos ter em mente, conhecer, é a nossa origem. Quem somos nós? Quem é você? Hoje há uma crise de identidade muito grande. Hoje eles estavam querendo tirar até nome de pai, mãe da nossa certidão de nascimento. Hoje estão mudando a própria linguagem para uma linguagem neutra, não colocando masculino e feminino, porque as pessoas perderam a noção da sua origem, a noção da sua identidade, quem nós somos. A nossa identidade é tão importante que nós sabemos que muitos problemas psicológicos surgem exatamente por a criança ter dúvida sobre seus pais, ter dúvida sobre a sua origem, sobre quem ela é. Então, nós sabemos que saber quem nós somos é algo fundamental. E é assim que a Bíblia começa. O livro de Gênesis começa nos mostrando a origem de todas as coisas e mostrando a nossa origem, de onde nós viemos. Quem somos nós? Nós sabemos que na teoria da evolução e hoje numa ciência que não tem evidências, não tem comprovações, nós vemos as pessoas dizendo aí que nós somos animais racionais. Não somos animais racionais. E, na verdade, os animais pensam, os animais raciocinam. Verdade. Os animais, nós vemos aí um cachorrinho, um gatinho, o próprio cavalo. Os animais, eles sabem encontrar o caminho de volta, eles sabem onde encontrar água, comida, eles sabem ter um relacionamento até mesmo com o seu dono. Não somos animais racionais. Às vezes vemos muitos experimentos dentro da área da psicologia comparando o homem com animais. Então, vendo como se portam os ratos, os coelhos, as preás, os cães, e tentando aplicar aquela resposta daqueles reflexos para o ser humano. Mas o ser humano é muito acima dos animais. O ser humano é muito mais complexo. Olha, quando nós olhamos a capacidade do ser humano de poder compor uma sinfonia como Beethoven, como Chopin, como Bach, como fazer a música clássica, até hoje ninguém superou os grandes músicos clássicos. Ninguém. Como? Como tocar aqueles instrumentos de uma forma tão linda, com aquela harmonia tão perfeita? O ser humano. Criar os instrumentos musicais. A música é pura matemática. As notas musicais, as suas divisões, os seus tempos, o compasso, tudo ali é matemática.
E nós vamos ver que a música está lá no comecinho da nossa história. Lá no livro de Gênesis, nós já encontramos uma família, um homem casado com 2 mulheres, Lameque, casado com Ada e Zilá. E tem os 3 filhos, homens. Então, Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Um deles é mestre de todos os que tocam instrumentos musicais. Instrumentos de sopro e de corda. Sim, harpa e flauta. Nós sabemos que para construir, para fazer um instrumento musical, é uma habilidade muito especial. Não é qualquer um que consegue fazer a flautinha mais simples, a flautinha doce. Tem matemática ali, tem os sons certinhos da escala musical. Como assim? Antes do dilúvio, antes. Não é como na teoria da evolução se pensa que o homem da idade da caverna, o homem da caverna, Uga Buga, não é? É aquele homem mais animal do que tudo. Não, puxando a mulher pelo cabelo, arrastando. Não foi assim que Deus fez o homem. A palavra de Deus nos diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Deus é espírito pessoal. Deus se relaciona, Deus fala e Deus tem emoções. Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se ira, Deus ama. Sim, e Deus odeia, Deus rejeita a iniquidade, odeia o pecado. E todos aqueles que se afastam dele e amam o pecado estão afastados de Deus. Então nós vimos que Deus, Ele nos fez pessoas, Ele nos fez com emoções, Ele nos fez com capacidades semelhantes a Ele. E mais maravilhoso que tudo, Ele preparou um cronograma dentro da Bíblia Sagrada, dentro das Escrituras, mostrando o início, como o homem caminharia na história, tudo com declarações e com revelações absolutamente precisas, até mesmo dentro da nossa época, dentro desse século 21 que vivemos, século 21 depois de Cristo, aqui dentro do século 21, nós encontramos a Escritura mostrando o homem do século 21, mostrando como seria a juventude, como seriam as famílias, como seriam as pessoas. E o apóstolo Paulo diz, tempos difíceis. Não é isso que vivemos? Tempos difíceis. E o Senhor trouxe nesse cronograma o início, o desenrolar das histórias, dentro das nações, das famílias, e o fim. O que o Senhor planejou? É claro que há 2 caminhos, há 2 decisões, há 2 escolhas, há 2 destinos para o ser humano. Escolher o caminho de Deus é o caminho da vida. É o caminho de algo glorioso que nos aguarda, reinar com Cristo. Mas escolher o caminho das trevas, rejeitar Deus e escolher o caminho do pecado significa morte. E morte eterna. Morte não é aniquilamento, morte é separação. Separação de Deus, separação eterna. Então, é muito importante que nós olhemos para as Escrituras Sagradas e que nós possamos ver quem realmente nós somos. E encontramos isto na Bíblia, em Deus. Mas nós queremos ouvir um pouquinho do Dr. Marcos Eberlin, do TDI, da Teoria do Design Inteligente, grande cientista brasileiro, esteve conosco aqui em Belo Horizonte e também está conosco no nosso programa para trazer exatamente dentro da ciência, dentro da verdadeira ciência, das perguntas dentro da ciência, será que a teoria da evolução está correta ou o design inteligente? Vamos ouvi-lo então? Então, Dr. Marcos Eberlin, queremos ouvir você agora.
é com você. Fale-nos. Chimpa é nosso mano? Queremos te ouvir. Olá, pessoal. Eu sou Marcos Eberlin. Sou professor, pesquisador, químico, mas, sobretudo, sou um cientista que crê na palavra de Deus. Crê que a Bíblia é um livro, sim, de ciências, que relata claramente os segredos sobre a nossa existência, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Mas você anda por aí, vai assistir uma aula de biologia, de química, liga a TV, no Discovery Channel, na Super Interessante, nos jornais, e você vai aprender uma história diferente. Dizem que os chimpanzés são seus parentes evolutivos, que o chimpa seria teu humano. Será que é verdade? Esse é o tema desses 10 minutos aproximadamente que passaremos juntos discutindo essa questão. Chimpa, teu humano? Será que de fato a ciência comprovou que evoluímos lenta, gradual e sucessivamente? Que há milhões de anos atrás haveria um ancestral símio comum que na árvore da vida teria se ramificado em gorilas, chimpanzés e humanos? Será que essa história é boa ciência? Pior que não. Eu sou cientista, sou químico, e à luz da química tenho avaliado essa questão. E nós vamos olhar então na molécula da vida, no DNA. Talvez já tenha te contado que você é só 1% diferente dos chimpanzés. Será que essa semelhança absurda aí de 99% com os chimpanzés no DNA é verdadeira? Lógico que não. Te contaram uma informação falsa. Porque hoje fomos avaliar o DNA, só de começo, o DNA dos chimpanzés já é 4,3% maior que o chimpanzé dos humanos. Avaliando cuidadosamente todas as diferenças, chegamos em percentuais muito maiores do que aqueles 1% que foi anunciado ao mundo, esse 1%. Então, nós somos muito diferentes no DNA, na molécula central do núcleo das nossas células. As estimativas vão de 4% a 44%. Eu acho que o melhor número é 30%. Somos 1 bilhão de pares de bases diferentes no genoma. Então, não há a menor possibilidade de sermos parentes de chimpanzés. Mas a diferença continua. Fomos avaliar as proteínas que nos formam e formam os chimpanzés. Nós somos 80% aproximadamente diferentes em proteínas. Os telômeros que protegem o nosso DNA, nós somos 67% diferentes. O cromossomo Y dos humanos é 100% diferente do cromossomo Y dos chimpanzés. Foram avaliar esse cromossomo Y, perceberam que entre os humanos, esse cromossomo Y é muito parecido, de homem para homem, de espécie para espécie. Nós temos grandes diferenças. Os humanos, o seu cromossomo Y muito bem preservado, conservado, e os chimpanzés também, 100% diferente e entre os humanos muito parecido. Uma evidência clara que não temos parentesco nenhum com os chimpanzés. E essas diferenças continuam na fala e no raciocínio. Chimpanzé nunca disse uma palavra, nem papai, nem mãe, nem banana. Talvez eles deveriam falar pelo menos banana. Nunca falaram. Nas décadas de 60, vários estudos, esforços foram feitos tentando fazer com que os chimpanzés falassem. Eles nunca falaram e nunca falarão palavra alguma, tudo indica. Por que nós falamos como humanos? Porque temos um chip de fala no nosso cérebro. Um conjunto específico de células que permite que os humanos falem. É incrível. Essa diferença já destrói qualquer possibilidade de termos parentescos com chimpanzés.
qualquer tipo de parentesco. É incrível também que a fala humana tem um grande dilema para Darwin, para a evolução darwiniana. Você aprendeu a falar com quem? Com sua mãe. E sua mãe aprendeu a falar com quem? Com sua avó, que aprendeu a falar com a sua bisavó, com a tataravó e assim por diante. Então, precisamos aprender a falar com alguém que saiba falar. Então, a grande pergunta para Darwin e para a evolução darwiniana, para essa diferença tremenda que temos entre os humanos e os chimpanzés, seria essa. Quem foi a primeira mãe que aprendeu a falar para ensinar a sua filha a falar se ela não teve uma mãe que falasse, que falava perfeitamente? Então, nós temos aí um grande dilema para Darwin. Quem foi a primeira mãe que ensinou a sua filha a falar se ela não teve uma mãe que pudesse lhe ensinar a falar? A evolução da fala é um grande dilema para a evolução darwiniana e um grande dilema para essa grande diferença que há entre humanos e chimpanzés. Mas as diferenças continuam. Olha só, o nosso cérebro é de 4 a 5 vezes maior que o cérebro dos chimpanzés. As nossas capacidades cognitivas de trabalhar com informações abstratas também excedem em ordens e ordens e ordens de grandeza a capacidade cognitiva dos chimpanzés. Então parece que essa história está muito mal contada, de que seríamos semelhantes aos chimpanzés, que teríamos os chimpanzés como os nossos parentes. Na realidade, como somos mamíferos, nós deveríamos de fato esperar que o genoma, que é a parte da constituição de nossas células, que guarda a informação de como construir essas células, fosse de fato parecido. Não fosse tão diferente assim, mamíferos e mamíferos. Mas nos detalhes é que nós nos diferenciamos absurdamente. Então nós temos características comuns, sim, mas outras características mostram claramente a grande diferença entre chimpanzés e humanos. Percebemos nos detalhes essas grandes diferenças. O DNA, por exemplo, pode ser manipulado por processos que nós conhecemos hoje em bioquímica, como splicing alternativo, overlapping genético. São técnicas de embaralhar a informação genética, de utilizar essa informação para propósitos específicos. A mesma informação pode ser embaralhada de formas diferentes para propósitos específicos. E esse embaralhar é uma outra grande diferença entre chimpanzés e humanos. O splicing alternativo, o overlapping genéticos, os exons e os introns, essa nomenclatura complicada da genômica, da bioquímica, mostrando claramente que não há nenhuma possibilidade de termos os chimpanzés como os nossos parentes. A boa ciência, a ciência da bioquímica, da química, da genômica, comprovando que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. Homens foram feitos homens, mulheres, mulheres, chimpanzés, chimpanzés. Desde o início, desde o princípio. As diferenças são astronômicas, em proteínas, em DNA, em capacidade cognitiva, na estruturação dos nossos cérebros, ou toda a parte de neurônios completamente diferente. A constituição da matéria cinzenta, da matéria branca dos nossos cérebros é diferente, drasticamente diferente. Então, nós temos evidências claras de que não temos parentesco símil comum com os chimpanzés. Homens parecem que foram feitos exatamente como relata a palavra de Deus. Porque a Trindade se reúne e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim foi. A Bíblia diz que fomos formados do pó da terra. Do ponto de vista químico, o químico olhando esse versículo, ele percebe que fomos feitos dos elementos químicos que constituem o solo, os metais, os sais minerais,
o nitrogênio, a água, o carbono que encontramos também na nossa atmosfera, elementos específicos que só encontramos no planeta Terra. Mais uma grande verdade científica comprovada pela ciência. Fomos feitos prontos. Jesus em Mateus também diz, não tendes lido que desde o princípio os fiz macho e fêmea, homem e mulher. Então não haveria possibilidade de esse processo lento, gradual e sucessivo, à luz da palavra de Deus, ter acontecido. A Bíblia já anunciava que tínhamos sido feitos prontos. Homem, homem, chimpanzé, chimpanzé. Uma grande verdade da palavra de Deus. E a ciência tem confirmado essa verdade. Olha só que fato interessantíssimo da palavra de Deus. Mais uma grande verdade comprovada. Que a Bíblia também tem ciência, ciência verdadeira. Ciência que nos mostra que não somos parentes de chimpanzés. Que o chimpa não é nosso humano. Fomos feitos prontos pelo poder único e exclusivo da palavra de Deus. Uma verdade que podemos entender como verdade pela fé, mas também pela ciência, pelo exercício da ciência, pela química, pela física, pela bioquímica, pela biologia. Uma fé plenamente racional. Portanto, podemos estar sempre prontos a dar a razão da nossa esperança. A esperança clara que nos mostra que fomos feitos prontos. A imagem e semelhança de um grande Deus. Essa é mais uma verdade científica da palavra de Deus que faz com que possamos ter confiança plena em toda a revelação da palavra, de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21. E então, como é gostoso ouvir o Dr. Marcos, não é verdade? Ter uma aula com ele, o seu jeito tão descontraído de falar, o seu jeito tão alegre, e ele brinca mesmo com a ciência, fazendo-nos pensar. Como é importante pensar. O cristianismo, a nossa fé, a fé cristã, é uma fé racional. Racional. É para pensar, é para estudar, é para descobrir, é para se aprofundar. O crente, o cristão, não tem medo da ciência, muito pelo contrário. Os grandes prêmios Nobel, os maiores cientistas que até hoje a humanidade já nos concedeu, os maiores foram cristãos ou judeus, trazendo um entendimento de coisas tão profundas, coisas tão lindas, através da ciência, mostrando que a ciência caminha lado a lado com a Bíblia. Não é que a ciência lê a Bíblia e vai procurar, se bem que, por exemplo, a arqueologia é uma ciência que surge como uma busca dos cristãos da verdade debaixo da terra, da verdade coberta ali pela poeira, pelo tempo, pela erosão, e aquelas cidades soterradas, aqueles tels, Tel El Amarna, Tel Aviv, esses montes, vamos dizer, artificiais que cobriram cidades, ruínas, estão sendo escavados. E ali tantas coisas descobertas trazem verdades do passado. Uma moeda, um pedaço de cerâmica, trazendo ciência, estudo, as escritas antigas e mostrando em tudo que está sendo descoberto, lá no Oriente Médio, lá nas terras mencionadas pela Bíblia, descobrindo que tudo que a Bíblia diz é verdade. Os nomes de povos, os nomes de cidades, culturas, tudo dentro da palavra de Deus. E aí vimos com o Dr. Marcos Eberlin como que é impossível que eu e você, que nós, seres humanos, tenhamos vindo por evolução de espécies. Não. Seleção natural acontece, mutações acontecem, mas evolução de espécies não existe comprovação. Nada pode comprovar isso. Então,
Nós ficamos com o que o Senhor nos revela nas Escrituras, que Ele fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança e nos capacitou para sermos filhos de Deus e vivermos eternamente. Isso mesmo. Você, onde vai passar a eternidade? Já decidiu? Você já decidiu quem você é? Você sabia que Deus é maravilhoso e ser verdadeiramente homem e ser verdadeiramente mulher é ser a imagem e semelhança de Deus? Vamos orar agora? Vamos selar com esta oração o nosso destino? Você quer o céu? Você quer a vida eterna? Ou você não se importa de ser condenado? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração. Reconheço que a Tua palavra é a verdade. Reconheço que o Senhor me fez a Tua imagem conforme a Tua semelhança. Reconheço, Senhor, que tudo que o Senhor fez é bom e perfeito. Mas reconheço que eu sou um pecador, tenho vivido longe dos Teus caminhos, tenho feito tantas decisões erradas, tanto pecado. Perdoa-me, Senhor, perdoa o meu pecado. Lava meu coração, purifica-me, santifica-me, limpa-me de tudo que eu já fiz hoje na minha vida que não Te agrada. Perdão, Senhor, perdão. Eu me entrego em Tuas mãos para que o Senhor possa dar-me um novo coração, dar-me a certeza de vida eterna. Eu me entrego a Ti. Confesso que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Criador. Me entrego a Ti para ser Teu Filho, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. É maravilhoso saber quem nós somos. Somos filhos de Deus desde que recebemos Jesus, feitos à sua imagem e semelhança, e vivemos para a sua glória. E para onde vamos? Para Ele, para o Senhor. Estaremos com Ele para sempre. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui aos sábados com fé e ciência, trazendo para você a palavra de Deus. Deus te abençoe.